E aí, gurizada, beleza? Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos começar a falar sobre texturas. Textura é algo que a gente vivencia na nossa vida, mas também é muito útil no desenho, na arte, né, como um todo. Então vamos entender o que é textura, que eu aposto que vocês sabem, mas talvez não com esse nome. Bom, a explicação técnica seria a seguinte: é o aspecto de uma superfície, ou seja, é a pele de uma forma, objeto e ou figura. Quando tocamos ou olhamos para um objeto ou superfície, sentimos a sua pele, se é lisa, se é rugosa, se é macia, se é áspera, etc. Então a textura ela é uma sensação visual ou tocável. Então assim, quando eu pego a minha mão e toco no meu cabelo, ele tem uma textura. Se eu toco na minha pele mesmo, tem uma textura. Se eu toco numa cadeira, numa caixa, no chão, na parede, na roupa, tudo tem textura. Textura é a pele desse objeto, é a superfície desse objeto. E aí a textura pode ser lisa, pode ser rugosa, pode ser áspera, pode ser ondulada, etc. Tá? Beleza, quanto a isso, bem fácil. Agora, a textura visual que eu olho e sei que é uma textura é um pouquinho mais complicado, mas não muito difícil, tá? A textura, visualmente falando, ela vai ser composta por desenhos ou por formas que se repetem. Então aqui eu consigo ver nessa imagem que eu tenho, primeiro, uma parede de tijolos, e eu sei que é uma parede que representa uma parede porque eu já conheço uma parede de tijolos e são imagens que se repetem. Depois eu tenho vários desenhos coloridos que se repetem, né, que lembram até um tecido de vestido, papel de parede. E depois, no verde ali, várias linhazinhas que se cruzam, que lembram muito um tecido. Então a minha memória visual, ela já sabe que, olhando a primeira, eu sei que lembra tijolo, lembra parede. A segunda lembra alguma coisa com estampa. E a terceira lembra um tecido. E mesmo se eu não souber que lembre, eu vejo que tem formas que se repetem. Então eu posso entender como textura, tá? E aí dentro das texturas, a gente vai ter duas classificações. As texturas naturais, ou seja, são naturais, são da natureza. Ninguém criou. Ela veio, ela aconteceu, ela é orgânica. Então eu posso ver aqui uma árvore e os detalhes das imagens dos cascos, da pele, da casca dessa árvore, que são vários formatos, vários tipos de textura, né? Aqui outro tipo de textura natural, seja visualmente ou eu tocando, eu vou ver que tem textura essa folha. Visualmente eu vejo que tem várias linhas que se repetem e tatilmente eu vou ver se ela é lisa, se ela é rugosa, se ela é áspera, enfim. Outras texturas naturais, casca de fruta, eu vejo que são desenhos que se repetem e eu entendo isso como textura. E é uma textura natural, não fui eu que criei. Não fui eu que escolhi que a textura do morango vai ser essas sementinhas que se repetem. Não, é natural, é orgânico. Já as texturas artificiais são texturas que a gente pode criar, que o ser humano pode criar. Ah, Sor, mas essa textura que o senhor está apresentando aí é de casca de árvore. Sim, beleza, só que vocês podem ver que ela está cortada, ela está montada, então alguém pegou essa casca e modificou ela. Aí ela se torna artificial. Outros exemplos, na primeira foto eu tenho uma trama de cadeira antiga, depois eu tenho aqueles, parece chão de metal de ônibus antigo, e depois um piso, uma cerâmica ali. São texturas artificiais, alguém fez isso aí, elas não nascem da natureza. Outro tipo de textura artificial, visualmente eu vejo que são vários desenhos que se repetem, uma espécie de uma cerâmica inspirada nas cerâmicas portuguesas antigas. Agora várias texturas, né, artificiais, são esses desenhos que se repetem. Mais algumas texturas. E mais algumas texturas artificiais, porque são desenhos feitos pelo ser humano, né? Então assim, resumindo, textura é a pele de um objeto, de uma superfície, que é o que reveste essa superfície. Tudo tem textura, seja a gente, seja um animal, seja uma flor, seja uma planta, seja um objeto, tudo vai ter textura. E visualmente eu vou identificar como textura se esses desenhos, essas formas se repetem. Aí eu posso entender
como textura. Tá, gurizada? Bons estudos e até mais.